Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Mateus, capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. Mateus 16, de 1 a 12, será o texto da nossa meditação nessa noite. Vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Mateus, capítulo 16, do verso 1 até o verso 12, nos diz assim a palavra de Deus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos reunidos na casa do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esses instantes que nos são dados pelo Senhor, para que aqui, ó Pai, possamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, para que aqui possamos celebrar, ó Deus, o preço que foi pago para o nosso resgate na cruz. E agora, ó Pai, que estamos diante da Tua palavra, nós suplicamos que, pela iluminação do Teu Santo Espírito, nós sejamos instruídos por ela, para que assim possamos, de fato, nos preparar para as lutas que se levantam diante de nós todos os dias. Tem misericórdia de nós e nos ensina nesta noite, assim como o Senhor nos tem ensinado até aqui. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma realidade muito comum nos nossos dias e do conhecimento de todos nós, o quanto a incredulidade tem sagrado no nosso meio, o quanto as pessoas estão cada vez mais e mais incrédulas no que tange ao que diz a palavra de Deus. Mas não só a incredulidade é algo comum e notório, mas também no meio daqueles que são cristãos, a falta de entendimento também é tão volumosa quanto a incredulidade que existe fora desse meio. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós vemos que Jesus vai tratar com estas duas situações. Portanto, nós vemos que essa realidade que nós vivemos hoje não é algo dos nossos dias. Não é uma produção do contexto social em que nós estamos vivendo, mas é tão somente a continuação daquilo que o pecado provocou desde o Éden. O distanciamento de Deus, a incredulidade a respeito da sua palavra, a falta de entendimento acerca daquilo que a palavra de Deus nos exorta, daquilo que Deus requer do homem. Nós sabemos, pelo que nos diz a primeira pergunta do catecismo, que o fim principal do homem é glorificar a Deus, em todo o tempo. E é interessante que sempre que
eu falo a respeito desta questão do catecismo, eu gosto de lembrar que essa realidade não é uma realidade que se exige apenas daqueles que são comprometidos com Cristo, mas é uma realidade que se exige de todo homem criado por Deus. Deus criou o homem para que ele, Deus, fosse glorificado pelo homem que ele criou. Mas é claro que quando nós olhamos para essas realidades que o texto que lemos nos aponta, nós vemos que o fato de o homem ser incrédulo independe daquele compromisso que porventura ele tenha ou não assumido com Cristo e com a sua palavra. Por isso nós vemos que, diante da incredulidade dos incrédulos e da falta de entendimento dos crentes, Jesus, neste momento do texto, vai exortar a ambos os grupos que é necessário que eles tenham fé. E fé na palavra de Deus. Fé na mensagem que Cristo estava anunciando naquele contexto. Portanto, quando nós olhamos para o primeiro bloco do texto, os 4 primeiros versos desse texto, nós vamos ver que Jesus vai se dirigir aqui especificamente a um grupo de incrédulos. E incrédulos porque esses homens, de fato, embora um dos 2 grupos que é mencionado aqui fosse um grupo religioso, era um grupo que era religioso, mas que vivia uma falsa piedade, que considerava tão somente as obras que eles realizavam como sendo suficientes para que eles fossem salvos. Portanto, eram sim incrédulos em relação à mensagem que Jesus estava pregando. E quando nós olhamos para esses 2 grupos, e eu me refiro ao grupo dos fariseus e ao grupo dos saduceus, que são mencionados aqui nesse texto, nós vemos que há um aspecto muito interessante que já nos é apontado logo no primeiro versículo, que nos diz o seguinte: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. O que é interessante aqui é que quando nós olhamos para o grupo dos fariseus e quando nós olhamos para o grupo dos saduceus, nós vamos perceber que esses 2 grupos, eles eram rivais. Eram 2 grupos inimigos, que não se davam, que tinham características bastante diferentes uns dos outros. Por exemplo, os fariseus eram um grupo de religiosos judeus que criam, por exemplo, na tradição oral ou na transmissão oral dos oráculos de Deus que foram entregues ao povo. Os saduceus já não criam nisso. Os saduceus, eles criam que somente tinha valor como palavra de Deus aquilo que estava escrito. Portanto, os ensinamentos que eram recebidos dos seus pais não poderiam ser considerados como um ensinamento bíblico, e usando essa expressão que é do nosso contexto e não daquele propriamente, mas considerar a tradição oral ou aquilo que era ensinado pelos pais como algo que fosse bíblico não era possível para os saduceus. Mas os fariseus criam nisso. Os fariseus criam nessa tradição oral, no ensino que eles recebiam dos seus pais, no ensino que era transmitido de geração a geração por aquilo que os pais ensinavam aos filhos. Já é um ponto de divergência entre eles. Lembrando que o grupo dos fariseus era um grupo de religiosos. E o grupo dos saduceus, embora tivesse a característica religiosa, eles eram alimentados por interesses políticos tão somente. Era um grupo político, era um partido político que havia naquele contexto, que não tinha propriamente as mesmas ambições que o grupo dos fariseus. Mas há outros aspectos que também são interessantes. Os fariseus, eles procuravam ser reconhecidos, procuravam o mérito das suas práticas religiosas, do seu zelo religioso, da piedade falsa que eles demonstravam ter. E nós vamos ver durante vários textos na caminhada de Jesus, durante o seu ministério,
que por diversas vezes ele vai confrontar os fariseus em relação a essa falsa piedade. Por exemplo, em dado momento, Jesus vai dizer para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Olhando para vocês, vocês até têm uma boa aparência, mas o que está no coração de vocês é morte, é podridão, é algo que perece. E Jesus o tempo todo vai mostrar que essa piedade que os fariseus apresentavam, na verdade, era uma piedade externa, falsa, para que eles fossem reconhecidos como religiosos. Há um dos momentos em que Jesus está falando sobre esta questão, e ele cita o fato de que havia no templo um fariseu que, quando foi orar, disse: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele pecador ali. E o texto das Escrituras vai nos dizer que esses homens, eles gostavam de orar em pé nas praças para serem vistos dos homens. Que eles gostavam de mostrar a religiosidade que eles tinham, se colocando numa condição de superioridade em relação aos demais. Obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador como aquele homem ali. E por isso Jesus vai dizer que, na verdade, esses homens externavam uma religiosidade, uma falsa piedade, mas no coração, na verdade, eles não tinham piedade nenhuma. Mas esse é um dos grupos que está andando atrás de Jesus, procurando pegar Jesus de alguma forma. Eles, por exemplo, tinham fé na existência de anjos, que fossem bons ou que fossem maus, e criam na vinda do Messias. Mas essa não era uma expectativa dos saduceus. Os saduceus não criam na existência de anjos. Os saduceus não criam na existência de demônios. E tampouco tinham a pretensão de aguardar um Messias que fosse o libertador da nação. Eles tinham uma visão política a respeito dessa questão. E isso também era um ponto de divergência entre o grupo dos saduceus e o dos fariseus. Os fariseus também tinham a esperança numa forma de ressurreição dos mortos, ainda que eles não tivessem muita compreensão adequada a respeito disso, mas eles criam na possibilidade da ressurreição dos mortos, e o apóstolo Paulo vai tratar com a igreja de Corinto a respeito desse assunto, instruindo aos irmãos crentes de Corinto a respeito de qual era a forma adequada de se entender a ressurreição, porque, embora eles crescem na ressurreição, eles tinham algumas dificuldades em compreendê-la da forma como a Escritura nos apresenta. Mas este também não era um aspecto que era defendido pelos saduceus. Eles não criam na ressurreição do corpo. Eles não criam na imortalidade da alma. Eles não criam na existência de anjos, não criam na existência de demônios. E também, portanto, saduceus e fariseus, eles, embora tivessem divergências em determinados pontos a respeito da fé e da sua religiosidade, num ponto eles convergiam. Tanto saduceus quanto fariseus tinham o propósito de calar a Jesus de alguma forma. E é este ponto que vai fazer com que esses dois grupos rivais, vai fazer com que esses dois grupos que são inimigos, que provavelmente em dado momento pelejavam entre si, se unam. Porque agora eles têm um objetivo comum. E qual é o objetivo comum desse grupo? Calar a Jesus. Os fariseus tinham seus interesses em relação a Jesus. Os saduceus tinham seus interesses em relação a Jesus. Talvez os interesses não fossem propriamente todos eles semelhantes, mas num ponto de conclusão, nós entendemos que tanto os saduceus quanto os fariseus não queriam que Jesus continuasse por ali dizendo as coisas que ele estava dizendo. E nesse ponto, então, eles convergiam. E por causa disso, tanto os saduceus quanto os fariseus, neste momento agora, no relato de Mateus, eles vão se unir. E o texto vai nos dizer, com o intento de tentar a Jesus. Eles queriam pegar a Jesus de alguma forma. E eles vão fazer isso dizendo para Jesus o seguinte:
mostra-nos um sinal vindo do céu. Mostra-nos algo que seja de fato extraordinário. E Jesus, com toda a sabedoria que lhe era peculiar, vai responder a estes homens dizendo: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o vermelho do céu está mais sombrio. Vocês sabem discernir o aspecto do céu e não podem discernir os sinais dos tempos? Vocês têm a condição de olhar para o céu e dizer: olha, hoje vai chover. O céu está dizendo que hoje vai chover. Vocês têm condição de olhar para o céu e dizer: não, pode ficar tranquilo, hoje o tempo vai ser bom, pode colocar a roupa no varal. Tem nuvem, mas não vai chover. Mas vocês não conseguem perceber aquilo que vocês estão vendo. E porque vocês não percebem aquilo que vocês estão vendo, vocês não conseguem compreender o que de fato está acontecendo entre vocês. Eles eram incrédulos. Eles não criam na pessoa de Cristo. Eles não viam a Jesus como de fato o Messias que era aguardado pela nação. O Messias que havia sido profetizado. O Messias que havia sido prometido por Deus, que seria o libertador do povo de Deus. Eles eram incrédulos. E por causa da sua incredulidade, eles não têm condições de perceber quem estava diante deles, ainda que eles estivessem presenciando sinais que de fato eram miraculosos. Nós sabemos que por onde Jesus andava, atrás dele estavam ali fariseus, atrás dele estavam saduceus, atrás dele estavam pessoas curiosas para saber quem é esse homem que anda fazendo essas coisas por aí. A Escritura vai nos dizer que multidões afluíam aonde Jesus estava para ver Jesus. E no meio desse povo tinha de tudo. Havia pessoas que iam atrás de Jesus porque de fato conseguiram perceber que aquele que estava realizando tais sinais era o Messias que havia sido prometido. Mas muitas pessoas iam atrás de Jesus por pura curiosidade. Outros iam atrás de Jesus porque ficaram sabendo que Jesus multiplicava pães e eles estavam com fome. Então vamos atrás de Jesus, vai ter pão. Mas esses homens estavam atrás de Jesus para procurar alguma coisa com a qual eles pudessem acusar a Jesus. E foram várias as vezes em que eles acusaram Jesus de blasfêmia. Outras vezes acusaram a Jesus de quebrar a lei, curando no sábado. Outras vezes acusaram Jesus, inclusive, de realizar sinais em nome de Belzebu, como nos textos anteriores que nós já lemos em Mateus. Mas esses homens eram incrédulos. Eles caminhavam atrás de Jesus, mas eles estavam atrás de Jesus para tentar, de alguma forma, calar a Jesus. Para tentar encontrar algum elemento com o qual eles pudessem dizer: esse homem precisa ser morto. Alguém precisa dar um fim nessas coisas. Ele não pode continuar por aí fazendo o que ele está fazendo ou dizendo o que ele está dizendo. Era essa a motivação desses homens. E a motivação deles era tão forte que eles não tiveram problema em unir grupos rivais com um intento muito claro e específico. E disseram para Jesus: mostra-nos um sinal, mas um sinal vindo do céu. Como se todas as coisas que Jesus tinha feito até ali pudessem ser desqualificadas como sinais que de fato não demonstravam quem Jesus era. Alimento que foi multiplicado para alimentar multidões com sobra. 2 vezes. Uma na sequência da outra. Curas. Mortos que eram ressuscitados. Sinais definitivamente, meus irmãos, espetaculares. Mas esses homens chegam diante de Jesus e dizem: mostra-nos um sinal vindo do céu. E Jesus então responde a esses homens, incrédulos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Volte um pouco aí a sua Bíblia para o capítulo 12 de Mateus, no verso 40. O que Jesus estava querendo dizer quando disse a esses homens que nenhum sinal lhe seria dado, senão o sinal de Jonas. Mateus, capítulo 12, verso 40.
Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Essa é a referência que Jesus faz ao sinal de Jonas. Mas vamos também ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 30. Lucas, capítulo 11, verso 30. Vou ler a partir do 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. E aqui nós vemos Jesus explicando o que seria o sinal de Jonas. E há alguma divergência entre os estudiosos, porque quando nós olhamos para o capítulo 12 de Mateus, verso 41, nós vemos um complemento do texto que nos diz o seguinte: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E há muitos estudiosos que vão defender que quando Jesus está dizendo que o sinal de Jonas é a pregação de Jonas, e por isso o sinal que Jesus representa é a pregação da sua palavra, embora haja algum entendimento por causa do que o texto nos diz, há alguma dificuldade de nós entendermos que Jesus está se referindo como sinal de Jonas à pregação do Evangelho. E isto porque, quando nós voltamos para o texto de Mateus capítulo 16, verso 4, nós vemos Jesus dizer o seguinte, na segunda parte do versículo 4, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. O texto que nos fala a respeito do sinal que será dado aponta para algo que é futuro. Mas a pregação do Evangelho já estava acontecendo naqueles dias. Portanto, é um pouco difícil nós pensarmos que a referência que Jesus faz aqui é a pregação, porque a pregação já estava sendo oferecida àquelas pessoas. Jesus já estava pregando há algum tempo, Jesus já estava ensinando, os seus discípulos já estavam pregando. Mas ele vai dizer, nenhum sinal será dado, e esse dado é um apontamento para algo que haveria de acontecer. E é por isso que quando nós olhamos para o verso 40, nós vemos que a referência que Jesus faz ao sinal de Jonas é a sua ressurreição, assim como está apontando o Evangelho de Lucas. Porque Lucas vai, embora use expressões diferentes da que Mateus aponta aqui, ele vai mostrar a mesma situação, dizendo lá no verso 30 do capítulo 11, porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. E a referência à ressurreição aqui nos mostra que os ninivitas foram salvos, porque Jonas, de forma espetacular, miraculosa, foi livrado de uma morte certa. E Deus o colocou no meio dos ninivitas para que ele pudesse pregar uma mensagem de arrependimento, e eles se arrependeram. Da mesma forma, Jesus foi vencedor da morte de forma miraculosa. E a sua palavra foi trazida para que os homens que crescem nela fossem também livrados da morte, através de uma mensagem de arrependimento. Por isso, quando Jesus se refere ao sinal de Jonas, e ele deixa isso muito claro no verso 40 do capítulo 12 de Mateus, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra. Mas quando Jonas saiu do ventre do peixe e foi colocado no meio dos ninivitas, o arrependimento foi apresentado àquele povo. E eles se arrependeram. E da mesma forma que Jesus vence a morte, por causa da vitória dele sobre a morte, todos aqueles que creem na sua palavra também serão salvos. Também vencerão a morte, por meio de Cristo. E por isso que Jesus vai dizer então para esses homens, o maior sinal de todos, maior do que o sinal de Jonas, é o que vocês ainda vão ver. Quando o Filho do Homem for levado à sepultura e depois de 3 dias ele sair de lá, vencendo a morte.
Este é o único sinal que vocês vão ter. E somente aqueles que creem neste único sinal, neste sinal que é o maior sinal de todos os que Jesus realizou, somente quem crer neste sinal também será salvo. Somente quem crer neste sinal será livrado da condenação eterna. Somente aqueles que creem que Jesus de fato morreu e ressuscitou, e que por isso assumiu o mérito de tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, é que de fato poderão ser livrados por ele da morte e da condenação eterna. Mas agora, deixando o grupo de incrédulos, Jesus vai lidar com os seus próprios discípulos. E a partir do verso 5, nós vemos o relato de Mateus nos dizendo que Jesus vai alertar aos seus discípulos a respeito das doutrinas equivocadas que eram difundidas pelos fariseus e pelos saduceus. E Jesus vai dizer para eles, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E depois de 2 situações onde os discípulos ficaram apavorados, porque Jesus disse, vamos alimentar essas pessoas. E os discípulos, como que nós vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro para comprar pão nem para nós. Como é que nós vamos alimentar essa multidão? E por 2 vezes Jesus resolve este problema à vista deles. E agora quando Jesus diz para eles, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, eles põem a mão na cabeça e dizem, esquecemos o pão. Não trouxemos pão. Verso 7, eles porém discorriam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão, que ele está falando para nós a respeito de fermento. Agora nós não estamos mais diante de um grupo de incrédulos, mas nós estamos diante de um grupo que foi escolhido pelo próprio Jesus para segui-lo. E para serem aqueles homens que anunciariam a mensagem do Evangelho por toda a terra. Mas esses homens que criam naquele que estava diante deles e que os havia comissionado para servi-lo, não estavam entendendo nada que acontecia ali. Não compreenderam a palavra de Jesus. Estavam mais preocupados com as realidades que eles tinham de enfrentar. E talvez pensando no aperto que eles já tinham passado em outras oportunidades, eles disseram, Jesus está falando de fermento porque nós não trouxemos pão. E o verso 8 vai dizer para nós, percebendo Jesus, disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Olha qual era a preocupação daqueles homens nesse momento. Jesus acabara de lidar com 2 grupos rivais que haviam se unido para tentar, de alguma forma, surpreendê-lo em alguma coisa. E esses homens estavam pregando essas coisas contra Jesus. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, tomem cuidado com o que esses homens dizem. A palavra deles é mentirosa. O fermento que eles lançam vai levedando toda a massa. Tomem cuidado. E eles desavisadamente mostram a Jesus que eles estavam preocupados porque não tinham trazido pão. Após 2 eventos miraculosos de uma multiplicação de pães a partir de tão pouca coisa, mas que alimentou uma multidão gigantesca, ainda com muita sobra. Mas eles estavam preocupados porque não tinha pão. De novo, não tinha pão. E Jesus vai dizer para eles, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Vocês são homens de pequena fé. Por que vocês estão preocupados pelo fato de não ter pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu não estou preocupado com os pães. Eu não estou falando com vocês a respeito de pão. Eu estou alertando vocês a respeito de uma pregação que é mentirosa, que é falsa.
Meus irmãos, nós temos vivido dias de pregações tão mentirosas e tão falsas. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o pão. E sequer nos apercebemos de que estamos sendo envolvidos por coisas que, na verdade, estão totalmente distantes daquilo que Deus escreveu na sua palavra. Daquilo que Deus registrou como revelação. E talvez seja justamente por causa da nossa preocupação com coisas que, na verdade, não deveriam nos preocupar, que nós somos levados a crer em coisas que a Bíblia não diz. Que nós somos levados a buscar sinais do céu. Nós somos muito místicos. Nós nos maravilhamos com aquilo que é extraordinário. E muitas vezes nós estamos buscando essas coisas. Me lembro no tempo do reverendo Rodrigo aqui na igreja, que numa quinta-feira apareceu um rapaz aqui, sentou-se, assistiu ao estudo bíblico, e ao final do estudo ele procurou o pastor e disse: "Eu gostei muito do que o senhor falou, mas eu queria ver umas cambalhotas, umas coisas assim, diferentes." E na época nós tínhamos o treinamento de jiu-jitsu aqui na igreja, e o pastor falou para ele: "Toda terça e quinta, 5 horas da tarde, você pode vir, que você vai dar muita cambalhota." E ele nunca mais apareceu. Mas ele estava buscando coisas sobrenaturais. E muitas vezes nós caminhamos neste sentido. Nós queremos ver letras de fogo aparecerem escritas nas paredes dos nossos quartos. Mas nós não damos importância para aquilo que a palavra de Deus nos diz e que está nas nossas mãos, a hora que nós quisermos. Nós temos a liberdade de abrir a Bíblia onde nós quisermos. Você está andando de ônibus, você quer abrir a Bíblia? Abre, ninguém vai te incomodar por isso. Pode ser até que alguém chegue do seu lado e diga: "Puxa vida, você está lendo a Bíblia? Eu tenho algumas dúvidas a respeito dela." É inclusive uma oportunidade que nós temos de evangelizar as pessoas. Se você quiser andar pela rua lendo a Bíblia, ninguém vai te incomodar por isso. E você pode escolher a Bíblia que você quer ler. Mas nós estamos procurando coisas extraordinárias. Nós cremos em Jesus, mas nós estamos preocupados com o pão. Nós estamos preocupados com o pão. Nós não temos dificuldade de crermos que Jesus é de fato o Salvador. Nós cremos nisso. Nós louvamos a Deus por Cristo Jesus e pelo que Ele fez por nós. Mas às vezes nós não estamos entendendo o que isso de fato significa. Às vezes nós não estamos conseguindo compreender qual é a nossa realidade diante de tantas mentiras que têm sido anunciadas como palavra de Deus. Trabalhei numa empresa, certa época, em que nós morávamos em alojamento, e um camarada que era encarregado da equipe com a qual eu trabalhava, ele começou a conversar comigo sobre algumas questões da Bíblia. Ele era de uma igreja, e ele começou a dizer algumas coisas assim, bem distantes daquilo que a Bíblia estava dizendo. E como nós estávamos conversando ali, morávamos na mesma casa, nós tínhamos certa liberdade, e eu peguei a minha Bíblia e disse para ele: "Mas espera aí, essas coisas que você está dizendo, elas são diferentes daquilo que está escrito. Vamos ver aqui." E caminhei por alguns textos bíblicos com ele, e no final da demonstração que eu fiz, ele disse o seguinte: "Mas o pastor falou." E daí? E daí? O pastor falou, a Bíblia falou diferente, eu vou ficar com o pastor, porque ele é autoridade. Há pessoas que estão andando atrás de lideranças religiosas, porque a autoridade delas é incontestável, ainda que eles digam algo que a Bíblia não diz. Porque não conseguem entender,
porque não compreenderam, assim como os discípulos não tinham compreendido. Jesus usa uma expressão para alertá-los a respeito daquelas realidades de uma falsa pregação. E a figura que Jesus usa faz com que eles se lembrem das situações de aperto que eles tinham vivido há pouco tempo, dizendo, mais uma vez, tem muita gente e nós esquecemos do pão. Mas nós precisamos atentar para essas questões e procurarmos entender aquilo que Jesus está nos dizendo e procurarmos conhecer aquilo que a palavra de Deus nos apresenta no registro que nos foi deixado. Porque à medida que nós conhecermos aquilo que é a verdade, a mentira vai soar estranha nos nossos ouvidos. É como quem toca um instrumento. E esse instrumento, num dado momento, ele desafina uma das suas notas. E quando você tange aquela nota desafinada no restante do acorde, aquilo vai soar mal. Aquilo vai te doer nos ouvidos. Quando nós conhecemos todas as notas do Evangelho, quando nós conseguimos compreender a harmonia que existe na palavra de Deus, as notas estranhas vão soar mal nos nossos ouvidos, nós não vamos conseguir ouvir aquilo com prazer. E, obviamente, aquilo vai nos demonstrar que há uma nota que está desafinada, que há alguma coisa que não está no lugar. E não há outro meio, meus irmãos, de nós sermos conhecedores da verdade do Evangelho, da palavra de Deus, da revelação de Deus para nós, se nós não nos atermos ao estudo delas. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, para que nós possamos conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Já disse aqui uma vez, vou repetir, um pastor amigo meu disse que, num determinado momento, um membro da sua igreja disse para ele, pastor, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. E ele disse para esse membro, então leia a Bíblia em voz alta. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta, porque ela é a palavra de Deus. Porque é por meio dela que nós somos alertados a saber quem nós somos e o quão dependentes nós somos de Deus e de Cristo. Mas não há outra forma de nós conhecermos a Deus. Não há outra forma de nós conhecermos qual é a nossa realidade. Não há outra forma de nós conhecermos a necessidade de nos rendermos aos pés de Cristo, se não for por meio da palavra dele. Mas pregações falsas são mais agradáveis aos ouvidos. E a palavra de Deus nos alerta. Nós gostamos de ouvir aquilo que faz cosquinha no ouvido. Mas nós temos muita dificuldade de ouvir algo que nos chama a responsabilidade de nos arrependermos dos pecados que nós temos cometido. Nós temos muita dificuldade de ouvirmos uma palavra que confronta as nossas práticas pecaminosas e que exige de nós uma mudança de postura. Mas a palavra de Deus faz isso conosco o tempo todo. Mas nós só teremos condição de entender e de compreender aquilo que Deus requer de nós à medida que nós conhecermos a sua palavra. E é somente conhecendo a palavra de Deus que nós teremos condição de ouvir e entender que outras coisas que não são palavra de Deus, de fato, estão tentando nos enganar. Nos dias de hoje, as situações não são diferentes daquelas que Jesus enfrenta neste contexto e neste momento aqui. Os incrédulos continuam incrédulos e desqualificando de todos os meios e modos a autoridade de Cristo e da sua palavra. Desqualificam o ato criativo de Deus como a origem de todas as coisas. Desqualificam o fato de
embora Deus seja o Criador de todas as coisas, e há aqueles que creem nisso, não creem que esse Deus que criou todas as coisas tem o poder de governar todas as coisas que ele criou. Há pessoas pensando desta forma. Tratam a Jesus não como Salvador, mas como um bom exemplo a ser seguido. Um grande profeta, um homem exemplar que a história nos dá conta de que de fato ele existiu. Isto quando, noutra via, chamou Jesus de louco, de lunático, de um desequilibrado da sua época, que andava no meio do povo dizendo coisas absurdas. Mas no meio dos crentes, nós temos aqueles que creem em Deus como Criador, que creem em Cristo como Salvador, mas que mesmo crendo nessas coisas, continuam buscando sinais do céu, continuam buscando sinais extraordinários, desconsiderando a suficiência da Escritura como palavra de Deus, desconsiderando a suficiência de Cristo, desconsiderando a suficiência da mensagem do Evangelho. Estão sempre precisando de mais alguma coisa. Sempre precisando de mais alguma coisa. Mas um dos pontos que a reforma nos traz é que esses acréscimos são desnecessários. Porque Cristo é suficiente. Porque a sua palavra é suficiente. Porque a fé, ela é suficiente. Se ela estiver firmada em Cristo e na sua palavra. E porque Deus é o único digno de toda a glória. E por isso nós precisamos estar atentos ao fermento dos saduceus, ao fermento dos fariseus, para que essas inverdades que se travestem de evangelho não nos tomem a atenção, para que essas inverdades que se travestem de evangelho não nos levem a lugares totalmente distantes daqueles lugares onde só o evangelho pode nos levar. Que nós sejamos prontos, de fato, a nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus e a viver segundo aquilo que ela exige de nós. A sermos, de fato, servos de Cristo, sofrendo pelo evangelho, enfrentando as lutas que tivermos de enfrentar, mas certos de que é só por meio de Cristo que nós temos condição de sermos livres da condenação eterna que nos foi imputada por causa do pecado. Que Deus nos abençoe e nos ensine a vivermos sempre na dependência dEle, para que em tudo aquilo que fizermos possamos testemunhar do Evangelho de Cristo e glorificar o nome de Deus.